Olá, alunos! Eu sou o professor Christian e, dando continuidade aos nossos estudos de História, do conteúdo do 8º ano, hoje nós iremos falar sobre as atividades complementares. Então, até semana passada, nós trabalhamos o PET, que foi um conteúdo exposto pelo Estado. Foram 4 semanas referente a 60% da nota de vocês da carga horária. 40% da carga horária sou eu como professor que irei implementar. Então eu elaborei essas atividades que a gente vai realizar hoje sobre a primeira e a segunda semana do PET. Então o conteúdo apresentado aqui está no PET primeira e segunda semana. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, que vocês podem resolver essas questões no caderno, não precisa copiar as perguntas e também não precisa colocar os desenhos nem nada, apenas respondam as questões. Tirem a foto e enviem para mim, professor. Ok? Estarei postando esse PET em PDF no grupo de vocês. Vamos lá. Na semana 1, nós falamos sobre a periodização da história. Conceito de modernidade. O que era modernidade? Sobre o absolutismo monárquico e renascimento cultural e reformas religiosas. Então, eu venho aqui apresentar para vocês, relembrar com vocês os 5 grandes períodos da história, pessoal. Esses períodos foram grande importância para o estudo da história. A gente organiza a história de acordo com esses períodos, que é o período da pré-história, que vai de 200 anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo, lembrando que antes de Cristo a gente conta de trás para frente. Depois, Idade Antiga, que vai de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Quando a gente não coloca nada, porque é depois. Quando é antes, a gente coloca um A.C, antes de Cristo. Lembrando que a gente começa a contar a partir do nascimento de Jesus Cristo. A Idade Média foi de 476 a 1453. A Idade Moderna, de 1453 a 1789. E a Idade Contemporânea, desde a Revolução Francesa, em 1789, até os dias atuais. Ok? É muito importante vocês entenderem, compreenderem e memorizar esses períodos da história aqui, para a gente estudar a história, pessoal. Na questão número 1, eu trago aqui para vocês 2 pirâmides sociais. O que são pirâmides sociais? É a representação de como é que vivia a sociedade naquele período. A primeira pirâmide social a gente fala sobre a Idade Média, onde a sociedade era dividida em 3 grandes grupos sociais. O rei lá em cima, né, que era o senhor de todos. Nós temos aqui, fazia parte de um dos grupos sociais o clero, que era ligado à igreja, eram os padres, bispos, representantes da igreja. Nós tínhamos o outro grupo social, que eram os nobres, que eram os cavaleiros, os donos das terras. E o terceiro grupo social, que eram os trabalhadores, os camponeses, os servos, os escravos em geral. Então, esses eram os grupos sociais do período da Idade Média. E já na Idade Moderna, pessoal, nós temos aqui o rei novamente, o clero, os nobres, mas nós temos aqui o surgimento dos burgueses. Quem eram os burgueses? Eram os empresários, eram os comerciantes. E nós temos aqui também os servos, como temos na outra pirâmide, ok? Então nós tivemos essa alteração, acrescentar-se um grupo social da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos lá. Questão número 1, letra A. O que aconteceu com os membros da igreja com a transição da Idade Média para a Idade Moderna? Eu falei lá na explicação, dê uma olhadinha lá na minha videoaula no YouTube, ou no PET de vocês, ou pesquisem na internet para responder as questões. Letra B. Qual classe social não estava presente na Idade Média e surgiu durante a Idade Moderna? Comentamos sobre ela aqui. E a letra C. Quantos anos durou o período denominado Idade Moderna? Só vocês virem aqui nessa periodização aqui e fazer a somatória, né? Que vocês vão entender. Que é isso aqui menos isso aqui. Então vamos lá. Questão número 2. Falaremos sobre, na semana 2, pessoal, sobre as grandes navegações, né? As grandes navegações, o pioneirismo português, o conhecimento de novos mundos, né, pelos europeus, com a chegada na América. Então, tudo isso a gente vai falar na semana 2. E aqui nessa questão, pessoal, é bem prática. Eu dou algumas palavras aqui e dou um texto. E essas palavras devem ser encaixadas no texto de acordo com o sentido delas, ok?
A número 3, falaremos sobre o pioneirismo das grandes navegações dos portugueses, né? E a questão número 1 pede para marcar com V ou F. Então, a frase que for correta você coloca um Vzinho e a frase que for falsa você coloca um Fzinho. E a número 4, observe a charge abaixo e escreva o que você entendeu. Lá se vai a nossa identidade ao título da charge. Então nós temos aqui 2 índios na costa brasileira e avistando de longe a chegada dos navios portugueses. E aí os 2 índios fazem uma conversação. Os europeus chegaram? Os europeus chegaram. Um fala um índio. O outro responde, Xi, lá se vai a nossa identidade. Por quê? O que aconteceu com o Brasil, com os povos que aqui habitavam, com a chegada dos portugueses? Vocês irão responder essa questão de acordo com essa análise. Um grande abraço e até semana que vem.